Mas, Voltamos. não, perdendo de novo. Então, não sei, mas eu queria só falar isso para terminar. Assim, quem for trabalhar com isso, pense sobre a ideia de formular dietas com o objetivo de suprir a específica e nas fases, pensando sempre na qualidade final da carcaça, que é muito importante. E outra coisa também que eu gostaria de discutir, assim, só no finalzinho, é que a região do Pará tem muitos subprodutos da indústria do processamento do óleo e da pecuária. E eu acho que as duas únicas fábricas de ração que eu fui, eles usam exatamente os mesmos ingredientes que a gente usa no sul, no sudeste, soja, milho, sempre as mesmas. Então, talvez também vocês abrirem a cabeça para começarem a testar ingredientes regionais, subprodutos que iriam ser jogados fora, tá? E que a bovinocultura não está usando tanto assim como eu imaginei que eles usariam, e testar, né, dentro da produção de peixe, porque isso aumentaria muito a sustentabilidade da atividade, né? Não só de forma ambiental, mas também econômica, tá? O camarão da Amazônia, por exemplo, quando eu ministrei, eu acho que inglês técnico, eu não lembro, a ideia era ler vários artigos, mas um dos artigos me chamou muita atenção e eu nunca esqueço, eu sempre cito ele, da professora Bianca, Bianca Bentes, da professora Bianca, que foi o seguinte: eles quiseram avaliar 3 tamanhos de matapi diferentes, que é para quem não sabe, é uma armadilha para pegar o camarão da Amazônia. E aí, a ideia era de 3 tamanhos diferentes para ver qual dos 3 tamanhos ia pegar o tamanho correto, né? Nem tão pequeno e nem tão grande. Eu acho que tem um tamanho lá que não pode pegar. Só que ao mesmo tempo eles testaram 2 iscas diferentes. Uma era massa de peixe e a outra era massa de babaçu. E pasmem, ele preferiu a massa de babaçu. Então, a massa de peixe, ou seja, ele se adapta muito bem à torta de babaçu, que é uma torta que é produzida, na verdade é um resíduo na produção do óleo de babaçu, que é jogada fora e que pode ser muito bem utilizada na dieta desse organismo aquático. Por quê? Porque ele já se especializou nessa alimentação. Né? Então, se a gente for trabalhar com animais, com peixes, com crustáceos nativos, talvez a gente possa também utilizar produtos regionais e testar na dieta, né? Que eles possivelmente vão utilizar e que isso vai melhorar tanto a sustentabilidade ambiental quanto econômica, né? Uma outra coisa também que eu gostaria de deixar aí como reflexão. Mais alguma coisa? Professora, nós temos uma pergunta. Fala. A pergunta do Cleverson Neri. Professor Lorena, boa noite. As carcaças de peixe das unidades de processamento de pescado é uma boa opção para fazer formulação de uma ração? A carcaça em si, não, mas a musculatura, sim. Mas como assim você quer dizer? Com base nas características nutricionais do músculo, eu usar para formular a dieta, é isso? Essa é a pergunta? Não, usar para fazer como ingrediente. Ou como ingrediente? Não entendi. Bom. Porque se for como ingrediente, por exemplo, é muito orientado que as plantas frigoríficas de pescado tenham uma farinheira anexa. No sul você encontra muito planta frigorífica com a farinheira anexa. O que é a farinheira? É uma fábrica, tá? Que vai pegar todo o resto da filetagem, da limpeza, tudo, tá?
da planta frigorífica, vai esterilizar, né? Vai prensar para extrair o óleo e da torta que fica, vai transformar em farinha de peixe. Essa farinha de peixe pode ser utilizada na formulação de dietas para peixes, para crustáceos, para peixes ornamentais ela é muito utilizada, para peixes carnívoros porque ela tem um gosto muito bom, muito forte, né, muito atrativo, certo? E ambientalmente ela é a mais correta. Hoje em dia, infelizmente, ainda para peixes, por exemplo, salmonídeos em geral, truta e salmão, que são extremamente que são carnívoros, extremamente exigentes, esse tipo de farinha ainda não é utilizado. Eles utilizam a farinha de peixe produzida pelo Peru, que é uma farinha de peixe que vem de peixe, peixe inteiro, não de resíduo. Então é aquela situação, você mata peixe para dar para o peixe comer. É uma coisa que a gente tem que discutir, que a gente tem que refletir e ver que tipo de estratégia que a gente pode lançar para tentar diminuir ao máximo o uso desse tipo de farinha. Respondi? Ingrediente. Ah, então respondi. Acho que respondeu. O que mais? Mais alguma coisa? Não, sem perguntas. Aqueles que tiverem dúvidas e perguntas, podem mandar no chat que a professora Lorena responde, tá, gente? Pois, e assim, aí, enquanto, se alguém perguntar, a minha conclusão final era da importância da pesquisa sobre essa conversa, essa reflexão, essa ideia da dieta balanceada no fortalecimento da cadeia produtiva do pescado, né? Então, qual que é a importância da pesquisa? A fábrica de ração, ela gira em torno do lucro, obviamente. Então, ela não vai ficar pesquisando se aquele ingrediente A ou B é digestível ou não, tem alta digestibilidade ou baixa digestibilidade pelaquela espécie de peixe, certo? Então, avaliação dos ingredientes, determinação das exigências, certo? Tanto espécie específica como de fases, diferentes fases de cada espécie. Quem tem uma função muito importante nisso é a academia, tá? Para que com o tempo a gente consiga fechar protocolos de manejo nutricional para cada espécie, fase específico e ainda propor para o produtor quais os ingredientes regionais ou mais disponíveis, né, que ele pode utilizar ou que a fábrica de ração pode utilizar para conseguir formular uma dieta para suprir aquelas exigências. Então, eu acho que o nosso objetivo como pesquisador na área de nutrição de organismos aquáticos é basicamente esse, né? Professora, e aí, dessa forma, ajudar o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Acho que é isso. tem uma pergunta da Lu Diniz. Ela fez aqui: o resíduo de uma indústria de processamento de pescado, por exemplo, a Gomes da Costa, serve para a fabricação de farinha de peixe? Sim. Sim, porque a Gomes da Costa, apesar dela utilizar muito bem o pescado dela, ela ainda existe muito resíduo, e o resíduo produz uma farinha de peixe e um óleo de peixe de altíssima qualidade. Sim. Eu vi uma aqui do meu amigo Dineia: a qualidade da água pode ser utilizada para determinar a qualidade da dieta? Por que não? O Daniel acha que não. O que vocês acham? Tá, galera, lá. Os peixes estão lá. Entendeu? Você já adensou o tanque, você já está fornecendo a dieta e você vai avaliando a qualidade da água com o tempo. Considerando, Dineia, galera, considerando que você
levou em consideração a densidade de estocagem correta, para aquele tamanho para aquele volume de água, para aquele tamanho de tanque, para aquela renovação de água, para aquela quantidade de oxigênio dissolvido. Então, você fez o cálculo e a densidade de estocagem é tal. Você não excedeu a densidade de estocagem crítica. Você fez tudo certinho. Aí você vai começar a avaliar a qualidade da água. Ela pode, dependendo da mudança, ela pode ser uma resposta à qualidade da dieta? A qualidade da água. A partir da qualidade da água, você pode avaliar a qualidade da dieta. Pode. Pode. Por quê? Porque se ao longo do cultivo eu determinar, eu encontrar muita concentração de matéria orgânica, amônia, baixa concentração de oxigênio dissolvido, e eu não tenho bloom de alga, eu não tenho macrófitas embaixo do tanque, porque vegetais aquáticos, tá? À noite eles respiram, certo? Mas só que de dia também. Só que à noite eles não fazem fotossíntese, eles não produzem oxigênio, tá? Então à noite eles utilizam oxigênio, certo? E não produzem nada. Então eles utilizam aquele oxigênio que o peixe iria utilizar também. Então, se eu tiver uma carga muito grande de fitoplâncton na superfície da água ou de macrófitas no fundo do tanque, eles vão competir com o oxigênio durante a noite. Isso pode afetar. Mas se você não tiver esse tipo de problema, Pode ser que a proteína balanceada é má qualidade da dieta. Então, a resposta é sim. Principalmente se você encontrar uma quantidade grande de matéria orgânica e amônia. Porque isso pode significar duas coisas. Uma, tá dando muita ração. E duas, a dieta está desbalanceada. Então, o animal está utilizando a proteína como fonte energética e excretando amônia. Sim. Pretendo começar uma aquicultura de pequena escala, mas o principal empecilho para o fomento da aquicultura em Angola é a aquisição de ração. Como garantir a alimentação para peixes? Você já pensou em produzir a sua própria ração? Isso é uma pergunta que você pode se fazer. Porque a partir daí, você pode também vender ela para os demais produtores que não têm de quem comprar. A fábrica de ração e a planta frigorífica, eles são dois setores da cadeia produtiva do pescado extremamente importantes para o seu fortalecimento. A gente está discutindo muito sobre isso e às vezes eu acho que a minha disciplina acaba em nada, porque quando você vai dar uma volta no estado, você percebe que a maior parte dos produtores não tem frequência de venda, então eles não fazem escalonamento, então não tem frequência de venda, vende tudo na Semana Santa, ou vende 2 vezes por ano, quando despesca, e você tem que ir lá comprar o peixe vivo. Isso dói no coração, porque isso significa que você não está levando em consideração a qualidade final da carcaça. Percebe? Então, por que eu vou ter uma nutrição sensacional se eu também não estou levando em consideração a qualidade da carcaça? É só para diminuir o tempo de cultivo e melhorar os parâmetros zootécnicos? Então, isso significa que a gente vai passar a nossa vida inteira só vendendo peixe para a região? A gente nunca vai exportar, mesmo com todo esse potencial que a gente tem? A fábrica de ração ela é extremamente importante e eu acho que você deve considerar a possibilidade de talvez produzir a sua própria ração em um primeiro momento. Não tem lá, ele está falando, olha a sua pergunta, pretendo começar uma aquicultura de pequena escala, mas o principal empecilho é o fomento da aquicultura em Angola é a aquisição de ração. Como garantir a alimentação para os peixes? Eu não quero falar para você não criar peixe, não quero. Reflita sobre isso. Existe outra questão. Você pode criar um peixe filtrador, onívoro, e criar ele de forma extensiva, só na adubação. Extensiva só na adubação, mas... Fala cultivo extensivo, vai dar.
num policultivo, mas não sei. Mais alguma coisa? Professora, temos uma pergunta da Rosalba Alcântara. Professora, como a senhora vê o uso da carcaça em forma de polpa na merenda escolar? Eu acho o seguinte, nem sim nem não. Por quê? Porque para o alimento estar disponível, ele ser caracterizado como apto à alimentação humana, ele tem que apresentar algumas características de qualidade microbiológica, né, de taxa de oxidação, certo? Então você tem que fazer várias análises ali para determinar se aquilo lá está apto para alimentação humana, tá? Então, se a gordura da carcaça não oxidou, se não ocorreu o desenvolvimento de uma microbiota com potencial patogênico, se ela está bem conservada, eu não vejo problema nenhum. A única coisa é que a carcaça em si, ela não é muito nutritiva, porque ela é formada de restos do filé, mas basicamente de pele e de esqueleto. Então é muito mineral. Tudo aquilo vira pó e ele é a farinha, né? E daí ela é utilizada em algum como é que chama? Alguma receita, né? Lá em Maringá, na universidade, a gente tentou fazer o seguinte, a gente pegou essa farinha, substituiu pela farinha de milho nos chips. Os chips já é de natureza de baixa qualidade, né? Então, você substituir um ingrediente que já não é de boa qualidade por um ingrediente que tem alta concentração de matéria mineral e maior concentração de proteína prontamente utilizável pela criança, então isso já é uma boa. Só que a carcaça tem que passar por todas as avaliações microbiológicas e de pH e demais avaliações que falem que ela está propícia para a alimentação humana. Caso contrário, não. Mas se sim, eu acho uma boa sacada. E aí, mais alguma coisa? Amor, esqueci alguma coisa? Você acha que eu tenho que falar mais alguma coisa? Eu acho que eu falei até demais. Não, eu acredito que os outros comentários que foram colocados não são perguntas. Maravilha. Mas alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta para a professora Lorena? Nossos aquarelas, elas não estão vendo. Não, tá vendo sim. Olha, eu fiz especialmente hoje, eu liguei o aquário só para fazer aquela presa. Tava de olho no seu aquário. Tem um comentário do Tiago Carluxo. Quanto à qualidade da água, o Chile faz isso com o salmão em alto mar. Por isso a necessidade de rações de alta qualidade, mas economicamente viáveis. Segundo alguns nutricionistas de animais que desenvolvem a ração industrial, a fábrica tem condições de fornecer uma excelente ração. Entretanto, essa ração de excelente qualidade é inviável economicamente. Exatamente. Por exemplo, terminou? Sim. Por exemplo, o que acontece? Essa ideia de você matar peixe para dar para o peixe comer é excelente, porque um ingrediente de altíssima qualidade, né? É peixe de água fria, então até a qualidade do óleo é muito boa. Não, amor, você tirou a luz de mim.
A qualidade do óleo é muito boa. Só que é inviável, não faz o menor sentido, realmente. Aí o que acontece? Durante muito tempo, a nutrição no Brasil, ela entrou num desafio master, que era tentar substituir a farinha de peixe por outro ingrediente que, apesar de a gente saber que vai prejudicar no desempenho produtivo, não prejudique tanto a ponto de impedir a atividade. Ainda permita que a atividade seja rentável, que ela ainda seja viável, né? Então a academia ela passou durante muito tempo fazendo isso. Então a gente foi atrás de ingredientes principalmente vegetais, né, que são mais baratos, subprodutos da agroindústria, então de frigoríficos, né, farinha de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de carne, farinha de frango, de subprodutos do frango, farinha de pena, e começou a vir 1 milhão de ingredientes. A gente começou a testar substâncias que estimulavam o sistema imune, que estimulavam o trato gastrointestinal, né? E muito a gente conseguiu. Muito mesmo. Mas, por exemplo, existem peixes que, devido à sua falta de plasticidade trófica, o que é isso? Ele não consegue se alimentar de outra coisa. O salmão, ele é carnívoro, estritamente piscívoro, ele só se alimenta de outros peixes. Então, ele é muito focado, ele é muito especializado. Isso prejudica demais o piscicultor, porque você não consegue ter muitas alternativas àquela dieta. Né? Então, inicialmente, tentaram substituir a farinha de peixe por uma parte em farelo de soja. Não tem som que você adicione de farelo de soja em substituição a uma farinha de peixe que não desenvolva úlceras do trato gastrointestinal do salmão. Aí ele fica doente, morre. Você perde. Certo? Então, isso é uma questão muito importante da gente discutir também, que espécie cultivar. Se a espécie ela é muito especializada no seu hábito alimentar, quanto mais especializada, mais difícil vai ser você simular o alimento dela em uma dieta comercial, numa dieta industrial. Né? Quanto mais generalista ele for, onívoro, que se alimenta de qualquer coisa, mais fácil vai ser, porque você vai ter inúmeros ingredientes à sua mão para brincar e tentar simular a alimentação natural dele. Né? Isso é uma verdade. O salmão ele é muito caro, o surubim é muito caro, porque eles são especialistas no seu hábito alimentar, e isso dificulta demais a gente mexer nos ingredientes para manter a qualidade do cultivo. Aí o professor Daniel está falando aqui, no caso do surubim, qual foi a solução, a saída? Desenvolver um híbrido. Então pegaram o surubim e cruzaram com o jundiá, que é onívoro e muito rústico, né? E deu a caixara? Não, você é doido. Deu o quê? Surubim da Amazônia. Surubim da Amazônia, pintachara. Não é caxandiá. Caxandiá, que que tem a qualidade da carne do surubim, mas ele é mais rústico em relação aos ingredientes. Só que muita gente acha que não é o mesmo gosto, não sei, não experimentei isso. Mas foi a solução que eles decidiram, né? Mas isso é uma questão a se pensar muito. Que espécie cultivar? Porque a dieta é um entrave, né? Muito grande, ela é muito importante. Nós temos uma outra pergunta da Ludiniz, um comentário da Ludiniz. Estou morando há pouco na região sudoeste do Pará, precisamente em Altamira. No mercado vende bastante peixe de cultivo. Porém, os peixes vêm do Maranhão por conta dos produtores não terem um cuidado no manejo alimentar dos peixes. Pois é. Não é por isso, porque não tem constância, não tem salvamento. Eu acho, na verdade, que a piscicultura ela tem que ser vista como qualquer outro empreendimento. Você tem que planejar.
certo? E se você vai querer fazer daquilo uma atividade, a sua atividade, né? Então você tem que escalonar a sua produção. Você obrigatoriamente tem que ter peixe todo mês. E a mesma quantidade. Ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses. Mas a frequência, ela tem que se manter. Certo? O escalonamento é extremamente importante. Dentro a alimentação também, porque você vai escalonar a produção, você vai escalonar a dieta, né? E a partir do momento que você não leva a sério, né, a dieta, você não leva a sério a qualidade da carcaça, você não leva a sério a frequência, obrigatoriamente você vai ter que tirar de outro lugar. A frequência é muito importante. Às vezes, até o próprio manejo, isso aí é falta de organização, na minha opinião. Não só na dieta, mas de tudo. Isso, disciplina. Disciplina. Pegar e falar, eu vou transformar isso aqui na minha atividade. E é muito triste, porque daí a gente tem um estado com um potencial gigantesco. Uma coisa que já me falaram muito, tá? E eu vi isso muito no Rio de Janeiro também, a mesma narrativa, de que o piscicultor, grande parte do piscicultor, ele é um antigo pescador. Tá? Alguns piscicultores, um número grande de piscicultores, alguns são antigos pescadores e que tem aquela cultura de instantâneo, né? Então você pescou, você vendeu, né? Você ganhou. Você pescou, você vendeu, você ganhou. A atividade da piscicultura, o retorno não é instantâneo. Né? Você tem que investir muito para ter o retorno. E você tem que ser muito organizado, você tem que escalonar a produção, você tem que ir atrás da dieta, você tem que ir atrás da forma como você vai fazer a produção, aonde você vai conseguir os alevinos, com que tamanho você vai vender o seu peixe, para quem, de que forma. Então é muito mais planejado. E aí, a partir do momento que as pessoas entram nessa atividade pensando que vai ser tudo instantâneo, prejudica, porque não vai ser assim. Existe um planejamento, né? Então, talvez isso também seja um entrave, né? Que a gente tem que começar a discutir mais junto com os piscicultores, a academia, os outros centros de extensão, de como desenvolver essa ideia de que tem que esperar um pouco. Né? Não é instantâneo, é planejado e você tem que investir. Vai ter retorno? Vai. O Pará tem um potencial gigantesco? Tem, principalmente de água e espécies para serem exploradas, né? De sabores maravilhosos. Só que tem que ter planejamento, tem que ter disciplina. Temos uma pergunta do Gustavo. Qual o melhor animal que eu consigo conciliar na produção de peixes? Frango, visando a produção dos subprodutos. Não, eu não acho. Olha, eu já vi muito camarão com tilápia, tá? Ou tambaqui com tilápia. Ou tilápia com camarão ou tambaqui com camarão. Eu já vi falando mal, mas a maioria eu vi falando mal. Por quê? Porque a hora que o camarão troca, eu acredito que o cheiro seja muito apelativo. E aí a sobrevivência não chega a ser tão alta, né? Mas assim, particularmente, eu gosto muito da ideia da aquaponia, que você trabalhar com ferramentais que têm valor
plantas ornamentais, que também dá para fazer ao mesmo tempo e não precisa de muito espaço e você consegue fazer junto, né? Você usa a água de um para cultivar o outro. Eu acho que é uma saída legal. A Flávia Roseira está perguntando, professora, se tratando de ornamentais, a formulação de uma dieta vai ser mais voltada para, digamos, a estética, já que o foco dos ornamentais é a aparência? Não, a estética, as linhagens que a gente fala, né, de formatos, então, quando o peixe que tem as nadadeiras em véu, cores diferentes, isso é basicamente em resposta ao melhoramento genético, tá? Então, é programas de melhoramento genético que você seleciona aquelas características físicas que você quer, né? E aí o peixe responde dessa forma, né? A nutrição em peixes ornamentais, ela vai estar vinculada com lote uniforme, alta sobrevivência, entendeu? Então, o lote uniforme pequeno, porque você vai vender pequeno. Normalmente, quem quer comprar o peixe quer ver ele crescer dentro de casa, né, do aquário. Então, você não vai trabalhar com tamanho, né, com carne. Você vai trabalhar com número, certo? Com padrão, homogeneidade, né? Pode ter um positivo melhor agora. E sempre sobrevivência. Aí, a dieta que você vai fornecer para o cara que comprou o peixe, essa pode estimular a expressão do que o peixe já tem de cor, né? Aí você fornece beta-caroteno, aquela coisa dentro do seu aquário, né? O consumidor final do peixe ornamental é que vai fornecer essa dieta. Essa dieta é muito legal de trabalhar também, né? A dieta para o peixe, a dieta que o dono do peixe vai dar para o peixe ornamental. Bom, nós temos uma pergunta do Tiago Cartucho. Já utilizei bastante torta de dendê para frango. Seria interessante utilizar esse ingrediente na piscicultura? Estamos testando. Então, o que a gente faz? Faz um levantamento da composição dela. Então, o que ela tem de proteína, o que ela tem de carboidrato, o que ela tem de gordura. E faz um experimento de digestibilidade. Se o peixe consegue utilizar, se o camarão consegue utilizar, se o organismo aquático ao qual você está trabalhando consegue utilizar. É digestível? É. Aí a gente pode testar qual é o nível que eu posso colocar para que não prejudique o desempenho produtivo dele. E pronto. Mas eu acho uma ideia. A gente está testando, olha, farinha de caranguejo, que é o resto da produção ali da massa e da pata, né? Tem farinha de inseto, tem todas as tortas de babaçu, torta de dendê, murumuru. A gente está indo atrás de tudo quanto é torta e subprodutos aí para testar e ver o que a gente tem aí de potencial. Bom, professora, tem outra pergunta. Da piscicultura, Júnior, piscicultura de Pirarucu. Eu e o professor Esner acreditamos muito no futuro do pirarucu em cativeiro. Qual é a sua opinião sobre o mercado com o pirarucu? Olha, a minha opinião, eu acho que está faltando planta frigorífica, entendeu? Porque é o seguinte, quando você tem espécies que você determina, então, por exemplo, assim, a tilápia. A tilápia, o principal produto dela é o filé. Então, depois de muito pesquisa, foi determinado que com 800 gramas é o melhor peso de abate para conversão alimentar, para desempenho zootécnicos em gerais e rendimento de filé, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter a tilápia abatida com 800 gramas. O tambaqui com 1 kg, 1,2 kg.
O trairão, a mesma coisa, 1,2 kg. Ou seja, uma planta frigorífica pode abater várias espécies nessa faixa de peso. Certo? Agora, essa planta frigorífica que abate peixes entre 800 gramas e 2 quilos não tem estrutura para abater o pirarucu. Primeiro, qual é o peso de abate? Já foi determinado? Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente é muito mais difícil você ir atrás de uma galinha inteira, de um porco inteiro, de um peixe inteiro para levar para tua casa para limpar, para daí cortar, para daí juntar a galera e fazer um churrasco. Você quer ir para o supermercado e ter lá a costelinha do tambaqui a vácuo para você chegar em casa, selar na manteiga e comer. O filezinho da tilápia prontinho a vácuo para você chegar em casa, camarãozinho todo prontinho para você chegar e tchu, 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 tchu. Tem que ter praticidade. Você não quer chegar no mercado e ter um treco de, sei lá, 5 metros lá que você vai fazer com aquilo lá. Então, eu acho que, primeiro, eu tô botando muita fé no pirarucu, só que falta muito a nível de processamento de pescado. Peso de abate, planta frigorífica, quais são os cortes, como é que você vai vender aquilo lá? Porque a partir do momento que a gente fechar isso, a gente vai conseguir popularizar ele no mercado. Não só, eu vou no restaurante para comer pirarucu, eu vou no Ver o Peso para comer pirarucu, entendeu? Eu acho que falta isso. Mas, à exceção, uma das principais gargalos ali era na parte de treinamento alimentar dos alevinos, né? E ele já está bem evoluído, né? Na parte de alimentação, muita gente está trabalhando com isso, de exigência de pirarucu. Então, eu só vejo, assim, possibilidades. Mas tem essa questão, por ele ser muito grande, como que a gente vai fazer para comercializar? E quem vai processar? Mas eu tô botando muita fé no pirarucu. Tem outra pergunta, professora, do Thiago Catucho. A utilização de descarte de currais de pesca com peixes com baixo valor agregado seria uma alternativa para a produção de farinhas? O Pará teria condições de trabalhar nessa linha? Sim, claro, com certeza. Eu acho que se a gente conseguisse, por exemplo, até nas peixarias, se o resíduo da peixaria fosse armazenado de forma correta, a gente poderia ter uma farinheira gigantesca aqui que só produziria farinha de peixe e óleo de peixe proveniente de resíduos de pesca, de peixarias em geral, da pesca, né? E aí você pode utilizar isso, ao meu ver, que é assim um nicho de trabalho que a gente está perdendo demais, não para a alimentação do pescado em si, tá? Porque a gente pode encontrar ingredientes de melhor qualidade, talvez. Mas para alimentação pet. Então, osso de cachorro com sabor de caranguejo, osso de cachorro com sabor de peixe. Você mistura aquela farinha no osso que você vai extrusar, naquele osso de colágeno, sabe? Para dar um gosto. Isso aumenta o valor agregado do produto e tudo quanto é produto pet, ele vende, porque quem tem pet em casa tem dinheiro para gastar com o pet. Né? Então, quitute de gato, quitute de cachorro, quitute, sabe? Então, eu acho que a farinha de peixe e o óleo de peixe proveniente desses resíduos que tem baixa qualidade, eles podem ter um nicho de mercado muito grande. Ai, meu Deus, eu não sei nada.
Tô ouvindo, tá começando a ficar ruim. Não, desculpa, não, a internet na UFPA que caiu. Por sorte, eu estava ligado tanto ao Wi-Fi da universidade quanto à minha rede móvel. Estamos na rede móvel agora. Beleza, tá bom. Bom, acho que ainda tem mais perguntas. Alguém ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para a professora Lorena? A gente ficou falando 2 horas também, foi um papão. Bom, respondendo só a pergunta da Domi, né, sim, vai estar gravado, né, o vídeo vai estar gravado, vai estar disponível no Instagram do laboratório, né, a primeira parte já está lá, já foi postado, em seguida a segunda parte vai ser postada também, e também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, né, vocês podem seguir a gente Ai, no que canal. bonitinho. Achei que era direto. Eu vou falar que eu adorei a iniciativa de vocês, estou batendo muita palma, eu achei ótimo. Muito legal, eu espero que vocês entrevistem mais pessoas, porque assim, eu assisti depois as outras lives e achei muito legal, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, é uma iniciativa de todos, né, do professor Cordeiro e de todos os membros do laboratório. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, professora Lorena, muito obrigado por ter participado conosco. Obrigada a vocês. Ter se disponibilizado a vir conversar com a gente, a responder a pergunta de todos aqui que estão participando. Só lembrando, por favor, sigam lá o nosso canal no YouTube, né, que é do Laboratório de Probióticos. É só colocar lá, Laboratório Probióticos, e se inscreva no canal. Esse vídeo vai estar disponível amanhã lá, quem quiser ver, rever, né, e compartilhar, vai estar disponível lá para todos, né, para todos verem. Tá. Bom, eu gostaria de agradecer então, agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, por vocês terem ficado até agora me ouvindo. Gostei muito e desculpa aí qualquer tolice, não estou acostumada, mas pronto, obrigada. Gostei muito, achei bem legal. Eu anotei muitos aqui, muitas pessoas comentando, né, alguns comentários paralelos, pedindo bis, pedindo uma nova live, né. Nós vamos organizar, né, futuramente a gente pode organizar, né, professora, uma outra, e ela possa vir conversar com a gente com outro tema. Uhum. Mas eu gostei bastante, foi muito bom. Sim. Se tudo possível também, né, fica desde já o convite para retorno da senhora com a gente. E também, né, vou fazer logo o convite logo para o professor Daniel. Vou procurar o professor Daniel para trazer ele para nossa live. Ai, Danilo, desculpa, eu não estou mais ouvindo. Não sei por que parou o som. Já está ouvindo? Tô ouvindo muito baixinho. Olha, eu não consigo ouvir. Ai, tô colocando a orelha aqui, olha só que nada a ver. Voltou o áudio, professora? Velha, né? Mas então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. E vou ficar seguindo vocês. Obrigado, professora. Muito obrigado mesmo por tudo. Tchau, obrigada. E tchau, até a próxima. Boa noite a todos. Até. Tchau, tchau.